Ô Guga, é justamente esse o cenário que eu queria abordar contigo, porque eu lembro, logo no começo do ano, a gente vendo um fluxo estrangeiro bastante forte entrando na Bolsa, janeiro, fevereiro, março, Bolsa batendo 121 mil pontos ali, e a gente se questionava, né, até que ponto entraria esse fluxo estrangeiro, principalmente nesse cenário de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, que poderia dar uma balançada aqui na Bolsa brasileira. E realmente esse cenário, como você bem disse, se concretizou e a Bolsa fechando ali em queda, 103 mil pontos ontem, chegando perto dos 100 mil pontos, aquele famoso 100 mil pontos que fica na cabeça dos investidores. O fluxo está indo embora, Guga? É isso? O estrangeiro está saindo da Bolsa? É isso que está mexendo com a nossa Bolsa? Tu não acreditava em mim, né, Felipe? É difícil de acreditar, né? Quando eu falava que voltaríamos para os patamares de preço do início do ano. Enfim, desde o início do ano, se a gente trouxer um pouquinho, né, só para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. No início do ano, eu comentava, olha, todos os cenários que a gente tem aqui no nosso mercado, eles demonstram que tem uma janela para melhorar o preço. Tá? A pergunta é, o que seria o vetor, né? Qual seria o vetor que faria com que a Bolsa pudesse melhorar? Se nós procurássemos em notícias, análise e tudo mais, a gente via que tinha um mercado com medo, né? E não otimista. Acabou que esse vetor foi o investidor estrangeiro, ele se potencializou por um evento, né, que foi ali o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Então ali aquele evento, né, somando a toda a problemática da pressão inflacionária e todo aquele momento do mercado, isso destravou um movimento favorável para a nossa Bolsa brasileira, principalmente em função das commodities. Tá? Então a gente viu esse movimento acontecer, não fazendo novas máximas históricas em relação à metade do ano passado, nós tivemos um movimento forte, um movimento intenso. Isso volta a trazer o otimismo, né? Até porque o mercado estava muito machucado, os players do mercado estavam muito machucados, gestores, analistas, né? Pessoas sérias no mercado estavam muito machucadas, e acabou que voltava a ter aquele otimismo. Né? Então, o pessoal falando que o Brasil é como se fosse uma bolha, a gente teria ventos que iriam soprar muito forte a nosso favor, e beleza, né? Naquele momento se estava. Só que a minha narrativa e o meu pensamento sempre foi, olha, em função de nós estarmos no início de um processo de elevação de juros nos Estados Unidos, acho muito difícil que os movimentos de alta se sustentem. O mercado ele vai entrar num ponto que, nesse patamar de preço não faz sentido eu tomar risco porque eu não tenho um grande upside e estão pagando mais, né, e tem um processo para pagar mais por eu não tomar risco, que é deixar o dinheiro alocado em títulos públicos, né, e títulos públicos nos Estados Unidos, sendo a maior potência do mundo, né, tem um dinheiro que vai correr para lá, né, natural. Só que também é uma informação que todo mundo conhece. Logo, diminui a ponta que que vai se prejudicar no curto prazo, ela diminui o seu interesse por compra. Para se comprar mesmo tem que ter um benefício muito grande, né? Você tem que ter ali uma margem de segurança muito favorável, que vai acontecer com uma bolsa num patamar ainda mais baixo. Esse patamar ainda não é tão confortável assim, porque se a gente for pensar, Felipe, a gente está no patamar ali de início de 2020, antes da pandemia. Se a gente for parar para pensar, o quão melhor nós estamos, né, o mundo está em relação ao período antes da pandemia, pré-pandemia, a gente não teve assim tanto crescimento, a gente não teve tanto benefício para ter uma bolsa num patamar mais elevado. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, principalmente para a Nasdaq, a gente vai ver que teve uma alta muito expressiva. A gente teve uma alta muito expressiva, que a gente nem voltou para os patamares ainda do período da pré-pandemia ali na Nasdaq S&P. Então ainda tem espaço para uma correção ainda maior dos mercados. Tá? Então, olhando para esse cenário, Felipe, eu continuo achando, continuo achando que os movimentos de alta serão pontuais. Tá? Nós não vamos ver aí uma bolsa num rally de alta, pelo menos nesse ano de 2022, a não ser que a gente tenha uma correção mais intensa, a gente mude de patamar e eu vou falar, puxa, nesse patamar começou a ficar muito interessante para a gente tomar risco com um outro horizonte, né? Uma outra perspectiva. Só que nesse patamar que nós estamos agora,
né, que estamos aqui nos 113 mil pontos, 104 mil pontos, ainda não tem aí um grande upside e eu não consigo enxergar ainda um grande crescimento, mesmo que exista uma grande narrativa falando que o mercado está barato. Tá? Então, todas as altas são pontuais. Para hoje, por exemplo, né, meu cenário é que podemos ver uma bolsa voltar a 106 mil pontos, né? Se conseguir superar os 107, seria muito legal, eliminaria esse tom pesado, pessimista que a gente está tendo de curto prazo, e a gente poderia ter um período um pouco mais longo, lateralizado, sem esperar que a gente possa ter uma correção de ir para patamares abaixo dos 100 mil pontos, indo buscar os 90 mil pontos. Tá? Então é importante a gente ter um respiro agora de curto prazo para que isso seria uma mensagem do mercado que, olha, aqueles participantes do mercado que estão dispostos a vender, estão querendo vender, né, eles não estão se sentindo pressionados. Eles não estão com uma necessidade maior, né, do que eles imaginavam em ter que gerar caixa. Isso traria uma sensação, traria um movimento, né, mais ameno aqui para o curto prazo na nossa bolsa. Tá? Mas caso contrário, Felipe, é sinal de que as coisas estão muito pesadas e não me surpreenderia se nós víssemos aí a bolsa ainda tendo espaço para corrigir de 10%, 15% do patamar atual que nós estamos.